Já parou para pensar por que, apesar de seu talento, amor por Deus e desejo de ajudar os outros, você ainda encontra desafios financeiros? Por que aqueles que são escolhidos por Deus muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras enquanto outros parecem prosperar sem esforço? Será que isso é uma punição ou existe um propósito divino mais profundo por trás disso? Neste vídeo, vamos revelar a poderosa verdade por trás dessa luta. Fique até o final, pois o que você está prestes a descobrir pode transformar não apenas a sua mentalidade, mas também a direção da sua vida. Ao final, faremos uma oração poderosa em nome de Jesus. Então não perca e abra seu coração para as bênçãos dessa oração. A falta de recursos nem sempre significa que Deus se afastou de você. Muitas vezes, ela é uma ferramenta nas mãos de Deus para te moldar. Eu sei que é difícil ouvir isso, especialmente quando as dívidas aumentam, as oportunidades parecem distantes e você se sente esquecido. Mas quero te lembrar que Deus nunca usa a falta para te destruir. Ele a usa para te desenvolver. Sim, passar por dificuldades financeiras pode ser parte do plano de Deus para te preparar para algo maior. Deus quer que você confie nele, não nas riquezas materiais. A riqueza pode muitas vezes se tornar uma muleta, diminuindo sua dependência dele. O mundo te ensina a buscar dinheiro como se ele fosse o maior provedor, mas a verdade é que Deus é o seu provedor final. Quando os israelitas estavam no deserto, não era a riqueza que os sustentava, mas o maná que descia do céu. Em Deuteronômio 8:3, Deus diz: "O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Os escolhidos, aqueles marcados por Deus, muitas vezes enfrentam momentos de escassez, porque Deus está ensinando uma lição fundamental. Se você tem a Ele, você tem tudo. A ausência de dinheiro ou a abundância muitas vezes tem o propósito de aprofundar sua fé, de tirar a falsa sensação de segurança que o dinheiro pode trazer e de te trazer de volta aos joelhos, buscando em oração o seu nome, Jeová Jiré, o provedor. Mesmo na escassez, você não está sozinho. Você está sendo moldado para confiar naquele que possui o mundo. Por último, Deus também está testando o seu coração, verificando sua integridade. Às vezes, as dificuldades financeiras surgem como um teste dos seus verdadeiros motivos. O dinheiro revela o caráter de uma pessoa. Você está buscando servir a Deus ou está em busca de riquezas? Em Mateus 6:24, Jesus diz que ninguém pode servir a dois mestres. Ou você odiará um e amará o outro, ou será devotado a um e desprezará o outro. A luta financeira é uma oportunidade para Deus purificar seus motivos, para tirar o orgulho, a autoconfiança e a ganância que podem facilmente nos enredar. Ele quer saber que, quando a prosperidade chegar, seu coração estará puro e seus motivos serão justos. Ele quer ter a certeza de que você usará as bênçãos financeiras para cumprir o propósito dele, não para a sua própria glória. Deus está refinando sua integridade neste momento, para que quando a riqueza chegar, você não seja corrompido, mas possa usá-la para abençoar os outros e expandir o seu reino. Lembre-se, a luta não é uma punição, mas uma preparação. Você ainda está sendo moldado para ser maduro o suficiente para lidar com as riquezas que Deus tem para você. Vamos ser sinceros. Muitos de vocês não estão desfrutando de prosperidade financeira neste momento porque ainda não estão espiritualmente maduros o suficiente para lidar com as bênçãos que a riqueza pode trazer. A maturidade espiritual deve vir antes das bênçãos materiais. Deus, em sua sabedoria infinita, está te moldando para essa maturidade. Lembre-se, a riqueza pode ser uma bênção, mas também pode ser destrutiva se você não tiver o caráter necessário para administrá-la corretamente. Pense na parábola do filho pródigo, em Lucas 15:11-32. Ele pediu sua herança antes do tempo. E o que aconteceu? Ele a desperdiçou. Imaturidade leva ao desperdício das bênçãos.
Da mesma forma, Deus pode estar retendo a abundância financeira neste período porque está refinando seu caráter, te ensinando humildade, responsabilidade e sabedoria. Ele quer garantir que, quando a prosperidade chegar, você será capaz de administrá-la de maneira correta e usá-la para o reino de Deus. Você está sendo preparado para ser um canal de bênçãos, não apenas um receptor delas. O atraso não é negação, é preparação divina. Deus está te preparando para algo maior, mas não vai liberar essas bênçãos até saber que você pode lidar com elas de maneira responsável. Deixe-me te levar ao campo de batalha espiritual. Alguns de vocês estão em dificuldades financeiras, não porque erraram, mas porque são exatamente quem Deus te chamou para ser. Sua luta financeira pode ser uma consequência direta da sua espiritualidade. O inimigo sabe muito bem do seu potencial e teme o impacto que você causará quando estiver financeiramente livre. Ele sabe que, com recursos, você vai avançar o reino de Deus, abençoar os outros e quebrar maldições geracionais. E o que ele faz? Ele levanta barreiras, cria obstáculos e tenta te impedir de acessar os recursos necessários. Mas ouça-me com atenção. Essa luta não significa derrota, ela é a prova da sua importância. Quando você está sendo atacado financeiramente, é muitas vezes porque o inimigo teme o que você vai fazer quando tiver os recursos que Deus preparou para você. Em Efésios 6:12, a Bíblia nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais malignas em altos lugares. A batalha que você está enfrentando é espiritual, não natural. Mas a boa notícia é que você não está sozinho nessa luta. Deus está contigo e sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Você vai superar essa temporada e, quando vencer, sua jornada de preparação será um poderoso testemunho da provisão divina. Sua dificuldade financeira não é um sinal de punição, mas de que você está sendo preparado para algo maior. Lembre-se de Davi, que cuidava das ovelhas no deserto antes de se tornar rei, ou de José, que passou pela prisão antes de alcançar o palácio. Sua temporada de dificuldades financeiras está te preparando para o que Deus tem para você. Não despreze esse tempo, pois é exatamente nesses momentos de crise financeira que sua resiliência está sendo construída, sua fé sendo testada e sua visão espiritual sendo moldada. Como diz Romanos 5:3-4, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Esta é a sua temporada de crescimento. Deus também quer te proteger dos perigos que a riqueza pode trazer. Em Provérbios 16:18, a Bíblia nos ensina que o orgulho precede a destruição e o espírito arrogante antes da queda. Deus conhece as tentações que vêm com a riqueza. Ele sabe como a riqueza pode seduzir até os mais fortes, levando-os ao orgulho, à ganância e a perder o foco no que realmente importa. Por isso, em sua misericórdia, Ele pode estar retendo a abundância financeira até que seu espírito esteja fortalecido o suficiente para carregar esse peso sem perder o foco no reino. O dinheiro tem uma forma de mentir para nós, fazendo-nos acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos mais de Deus. E com isso, a riqueza pode afastar até os eleitos de seu propósito divino, levando-os a uma vida de materialismo. Por isso, Deus, em sua sabedoria, pode estar dizendo: ainda não é a hora. Ele está te protegendo até que você esteja espiritualmente maduro o suficiente para lidar com a riqueza sem perder a alma no processo. Às vezes, as dificuldades financeiras são a maneira de Deus redirecionar seu foco. O sucesso no reino de Deus não é medido pelo saldo da sua conta bancária, mas pela profundidade do seu alinhamento espiritual com Ele.
Muitos de vocês estão enfrentando dificuldades financeiras porque Deus está transformando sua visão, tirando você da busca incessante por riqueza material e direcionando seu olhar para o que é eterno, para o que realmente importa. As dificuldades financeiras podem ser a maneira de Deus te lembrar que a vida não é sobre acumular bens, mas sobre buscar seu propósito eterno. Como nos diz Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Deus usa os tempos de dificuldade para purificar sua visão, afastando distrações e fazendo com que você foque no chamado superior que Ele tem para sua vida. Por fim, quero te lembrar de algo importante, querido escolhido. A luta financeira pode ser usada por Deus para suavizar seu coração e te tornar mais compassivo. Deus permite que você passe por essas estações de escassez para que você desenvolva empatia pelos outros que também estão lutando. Em 2 Coríntios 1:4, a Bíblia diz que Deus nos conforta em todas as nossas aflições para que possamos confortar os outros com o mesmo conforto que recebemos dele. Quando você passar por essa temporada de dificuldades financeiras, vai entender como ninguém o peso das contas não pagas, o estresse de sobreviver e a ansiedade de como vai se sustentar no final do mês. E é nessa caminhada que Deus vai moldar seu coração. Quando a prosperidade chegar, você não vai acumular bens para si, mas vai compartilhar com os outros. Você se tornará um vaso do amor de Deus, derramando sua provisão na vida daqueles que ainda estão em sua temporada de falta. Não despreze sua luta, porque Deus está usando-a para gerar em você um coração de generosidade e compaixão. Deixe-me falar sobre os ciclos que Deus está quebrando em sua vida. Alguns de vocês estão enfrentando dificuldades financeiras porque Deus os escolheu para quebrar maldições geracionais de pobreza e carência que têm afligido sua família por muitas gerações. Gálatas 3:13 nos ensina que Cristo nos libertou da maldição da lei, mas às vezes, para nos livrarmos dos padrões do nosso passado, precisamos enfrentar as mesmas batalhas que fomos chamados a vencer. As lutas que você está enfrentando não são apenas sobre sua vida, mas sobre a vida de seus filhos, netos e as gerações que virão. Deus te escolheu para romper as correntes de má gestão financeira, dívidas e pobreza que marcaram sua família. Mas antes de você ser líder, precisa passar por essas dificuldades, superando-as, para obter a sabedoria e a fé necessárias para mudar o futuro de sua família. Por isso, se você está passando por dificuldades financeiras agora, saiba que está construindo um legado. Você está colocando um alicerce de sabedoria financeira, fé e administração que abençoará as futuras gerações. Em 1 Pedro 1:6-7, lemos: Embora por um pouco tenham passado por várias provações, alegrem-se, pois elas têm um propósito, que a autenticidade da sua fé, de maior valor que o ouro, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo se revelar. As dificuldades financeiras têm a capacidade de nos fazer olhar para o que realmente importa, purificando nossa fé. Elas queimam o orgulho, o materialismo e a dependência das coisas terrenas, deixando para trás uma fé mais valiosa que ouro. Quando você não tem o que deseja, é forçado a confiar em Deus como sua única fonte. Na falta de riqueza, você aprende que Ele é seu provedor e sustentador. É no fogo das dificuldades financeiras que sua fé se torna mais forte, sua dependência de Deus se aprofunda e sua visão espiritual se aguça. Deixe-me te dizer algo importante. Deus nunca chega cedo nem tarde, Ele chega na hora certa. Eclesiastes 3:11 diz que tudo tem sua beleza no tempo certo. Às vezes, você pode sentir que a abundância deveria já ter chegado, mas Deus diz: espere. Não se trata de quanto dinheiro você tem, mas do momento certo. Muitas vezes, Deus retarda as bênçãos financeiras porque está trabalhando nos bastidores, organizando tudo de maneira perfeita para o seu bem.
Em Abacuque 2:3 encontramos: a visão aguarda o tempo certo. Embora demore, espere, pois certamente se cumprirá. Se você está passando por dificuldades financeiras, talvez não seja porque está fora do plano de Deus, mas porque ainda está aguardando o tempo divino se cumprir. Deus está ensinando alguns de vocês a viver pela fé e não pelas aparências. Em 2 Coríntios 5:7, lemos: vivemos pela fé e não pela vista. Em um mundo que mede o sucesso pelas riquezas visíveis, Deus chama seus escolhidos a viverem de maneira diferente, confiando no que não pode ser visto. Ele quer que você acredite na provisão, mesmo quando sua conta bancária está no vermelho, e que declare sua bondade, mesmo quando as contas não estão pagas. A luta financeira nos tira da falsa segurança, obrigando-nos a confiar no que não podemos ver, mas sabendo que Deus está no controle. É fácil ter fé quando temos dinheiro, mas podemos confiar nele quando não temos nada? Hebreus 11:1 diz: agora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Deus usa a dificuldade financeira para nos ensinar a confiar nele de maneira mais profunda, para que nossa fé não vacile, mesmo quando as dificuldades se intensificam. Agora, vamos ser honestos. Alguns de vocês estão enfrentando dificuldades financeiras porque no passado não gerenciaram bem os recursos que Deus lhes deu. Sim, pode ser desconfortável, mas é com amor que falo isso. Houve momentos em que Deus te abençoou, mas você não foi um bom administrador dessas bênçãos. Talvez tenha gastado de forma imprudente, falhado em economizar ou ignorado o Espírito Santo ao tomar decisões financeiras. Agora, você está passando por uma fase de escassez, não porque Deus queira te punir, mas porque Ele está ensinando a lição da mordomia. Lucas 16:10 nos lembra que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Sua dificuldade financeira pode ser uma maneira de Deus te ensinar a lidar com o que tem, para que possa ser fiel nas próximas bênçãos que virão. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, pergunte a si mesmo: estou sendo um bom administrador do que Deus já me deu? Este não é um momento para se desesperar, mas para reavaliar, focar e se preparar para administrar as bênçãos futuras com sabedoria. Finalmente, uma das maiores lições que você pode aprender durante uma temporada de dificuldades financeiras é a lição do contentamento. Filipenses 4:12-13 diz: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi a estar contente em qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Deus está te ensinando que a verdadeira paz, alegria e satisfação não vem das riquezas, mas de seu relacionamento com Cristo. As riquezas podem ser passageiras, mas o contentamento em Cristo é eterno. Quando você aprende a estar contente com o que Deus te dá, não importa a sua situação financeira, Ele está cultivando em você um coração que se alegra em sua presença e uma mente que encontra paz em sua provisão, independentemente das circunstâncias externas. Finalmente, vamos falar sobre propósito. Alguns de vocês estão passando por dificuldades financeiras porque o propósito divino de Deus para a sua vida exige que você passe por essa temporada de pobreza por um tempo. Escute com atenção. Isso não é algo permanente, mas é necessário. Deus pode ter chamado você para uma missão, um ministério ou uma obra que não trará benefícios financeiros imediatos. Em Mateus 6:33, Jesus nos lembra: mas busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas também. O seu propósito pode envolver missões, trabalho comunitário ou ministério, onde as recompensas são eternas, mas não necessariamente financeiras. Deus te colocou nessa temporada de limitações financeiras para garantir que seus motivos sejam puros, que seu coração esteja voltado para Ele e que sua fé seja firme. Ele está te ensinando a perseguir seu propósito independentemente da recompensa financeira.
Na verdade, a pobreza que você está vivendo pode ser o próprio meio que Deus está usando para refinar seu foco e garantir que você esteja buscando sua vontade, não apenas riquezas. Esta temporada serve como um recadinho para o seu caráter. É um tempo para testar sua fidelidade ao chamado, mesmo quando ele não vem com um salário. É fácil ser comprometido quando tudo está planejado, mas será que você permanecerá comprometido quando os recursos forem escassos? Você ainda dirá, sim, Senhor, quando a conta bancária estiver baixa? Você continuará perseguindo seu propósito quando as recompensas financeiras demorarem a chegar? Deus está usando esse tempo para garantir que seu coração esteja fixo no seu reino e não no sucesso material. Quando você passar nesse teste, quando seus motivos forem puros e sua fé inabalável, as bênçãos fluirão de maneiras que você jamais imaginou. Meus amigos, você não está financeiramente quebrado, você está sendo edificado espiritualmente. Deus está te alinhando com o seu tempo, ensinando a viver pela fé, refinando sua mordomia, cultivando contentamento em Cristo e garantindo que seus motivos estejam alinhados com o seu propósito divino. Confie no processo, porque Romanos 8:28 nos diz: sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Você está sendo preparado para coisas maiores, e quando chegar o momento certo, você caminhará para a abundância financeira, não só para você mesmo, mas para cumprir a obra do reino que Deus tem preparado para você. Agora, eu te convido a ouvir a nossa oração por você. Pai Celestial, hoje nos colocamos diante de Ti, confiando em seu plano perfeito. Podemos estar enfrentando dificuldades, mas sabemos que cada desafio está sendo usado para nos moldar, fortalecer e aproximar de Ti. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti e não nas riquezas deste mundo. Dê-nos sabedoria para administrar as bênçãos que preparaste para nós. Fortalece nossos corações, refina nossos espíritos e guia nossos passos enquanto caminhamos pela fé. Sabemos que Tu proverás no Teu tempo perfeito e somos gratos pelo propósito que colocaste em nossos corações. Inscrevam-se para ter ajuda na sua jornada espiritual. Em nome de Jesus, oramos. Amém.